no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Ministro do Trabalho volta atrás e diz que manutenção do saque aniversário do FGTS será objeto de amplo debate. A informação agora com Sátiro Salles. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou em suas redes sociais nesta quinta-feira que a manutenção ou não do saque aniversário do FGTS será um objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais. A declaração de Marinho, nesta quinta-feira, representa um recuo do ministro e ocorreu após uma repercussão negativa. Nesta semana, ele foi questionado se pretendia acabar com a modalidade de saque aniversário e respondeu: "Nós pretendemos acabar com isso." A assessoria de imprensa do Ministério também havia confirmado nesta quarta-feira a proposta do ministro de acabar com a modalidade. Cerca de 28 milhões de trabalhadores já aderiram à modalidade do saque aniversário, sacando o total de 12 bilhões de reais por ano. Desde que foi criado em abril de 2020, foi sacado 34 bilhões de reais do FGTS por meio do saque aniversário. O saque aniversário, o FGTS, foi criado pelo governo Bolsonaro e permite que o trabalhador, com recursos no fundo, saque no mês do seu aniversário uma parcela do valor acumulado. O valor da parcela depende do total acumulado. Em contrapartida, o trabalhador perde direito ao saque rescisão, que consiste em retirar o dinheiro do fundo quando é demitido sem justa causa. É possível migrar de modalidade saque aniversário para saque rescisão, mas há um período de carência. Com informações sobre o FGTS, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente. Olha só, pessoal, a gente percebe claramente que alguns ministros que estão assumindo seus cargos nesse início de governo estão provocando verdadeiros ruídos de comunicação. Vamos combinar que não é tão assim absurdo algumas declarações que sejam desencontradas. Agora, claro, a gente olhando na perspectiva de pessoas experientes, como é o caso do ministro Luiz Marinho, que não só está ocupando esse cargo pela primeira vez, como também já ocupou em outros governos, inclusive, tem experiência, inclusive, como sindicalista, dá uma declaração dessa, e aí acaba causando uma verdadeira repercussão. Lógico, o próprio presidente Lula já está reunindo o seu ministro para uma primeira reunião ministerial, como se fala, para corrigir esses ruídos que estão acontecendo, não apenas aí na pasta do Marinho, do Ministério do Trabalho, mas em todas as outras. Tem que colocar realmente um alinhamento na ideia e nas falas, no que pretende e na forma como vai ser feita a execução desses projetos. No caso específico aqui do FGTS, a questão, né, do saque salário, do saque aniversário do FGTS, o próprio ministro diz o seguinte: a preocupação dele, eu já tinha dito aqui, eu considero justa. Ele diz, olha, o FGTS é uma poupança, na realidade, para o trabalhador. É uma poupança para ele utilizar no momento em que ele for demitido. À medida em que ele vai fazendo esses saques na sua data de aniversário, ele também vai retirando dinheiro desse fundo, dessa poupança que é para ele. Então, nesse aspecto, ele considera que o saque aniversário não é uma boa. Além do mais, ainda tem essa limitação que foi dita aí na matéria pelo Sátiro. Quando você faz a opção pelo saque aniversário, no caso de uma demissão, o que ocorre? Você vai ter que passar pelo menos 2 anos para voltar, para poder sacar novamente todo o que está lá no fundo do seu FGTS. Então, são aspectos como esse que, na realidade, pegaram mal, houve uma repercussão muito negativa e o ministro, então, recuou. Recuou de que forma? Não, dizendo que antes de tomar essa decisão, vai ser feito um amplo debate. É óbvio que isso também teria que já ser dito isso de forma muito clara, porque como ele foi taxativo, ele dizendo, nós vamos acabar com isso aí, um ministro
da Previdência do Trabalho dizendo isso, não resta dúvida. A decisão dele é por acabar mesmo. Lembrando que isso foi criado em 2020 pelo governo Bolsonaro e ganhou muitos adeptos. Olha, eu tenho aqui os números falando, são mais de 30 milhões de trabalhadores que fizeram essa opção. Na realidade é o seguinte, 28 milhões de trabalhadores aderiram a essa modalidade do saco aniversário, sacaram 12 bilhões de reais por ano desde que ele foi criado em abril de 2020, totalizando já 34 bilhões do FGTS por meio do saque aniversário. Ou seja, naturalmente que essa faixa de trabalhadores chiou, achou ruim e o ministro disse que agora vai ouvir centrais sindicais, o conselho curador do FGTS, para finalmente tomar uma decisão que esteja mais amparada do ponto de vista, inclusive técnico, legal e tudo mais. É isso. De todo modo, pegou ruim porque ele teve que recuar. Anunciou um posicionamento dele e agora voltou e teve que recuar.